Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado, que é o dia 18 de dezembro de 2021. Nós estamos dentro da chamada novena do Natal. Eu costumo insistir muito que novena do Natal aqui não tem aquele mesmo significado das outras novenas que a gente faz, que são novenas preparatórias, que são 9 dias que a gente faz em preparação a uma festa, digamos assim, aí com o dia da festa são 10 dias, 9 dias de preparação. Não. A novena do Natal, ela é celebrada em outro modo, com uma outra lógica. São 9 dias, incluindo o próprio dia santo de Natal. Então, do dia 17 de dezembro começa essa chamada novena, digamos assim, litúrgica. Que, se a gente for olhar bem, são 8 dias nos quais a gente tem uma espécie de preparação. E no 9º dia é o dia da festa, que é o dia 25 de dezembro. Mas já o dia 24, que é o 8º dia, já começa de algum modo a festa, porque a gente já tem no missal romano, na tarde do dia 24, uma missa vespertina do Natal do Senhor. E existe aquela missa da meia-noite. Aí a gente poderia parar e pensar na força do 8º dia, na mentalidade bíblica e na mentalidade cristã. O 8º dia, depois do nascimento de uma criança, de um menino, os pais levavam ao sacerdote, ao templo, para um gesto chamado de circuncisão. O prepúcio do menino, a carne do prepúcio era cortada e ele então passa a ter esse sinal da pertença ao povo de Israel. Portanto, o filho não pertence entre aspas, porque na verdade o filho é um dom de Deus, e por isso já esse gesto era um chamado gesto de resgate de todo o primogênito, né, sobretudo ali, para dizer que a vida pertence a Deus, mas Deus não quer essa vida para ele mesmo, a vida ele dá à própria pessoa e através da pessoa ao mundo inteiro. Então ia se fazer esse sacrifício desse resgate da própria vida, o homem que assume a vida, não é, em si. E aí o gesto da circuncisão faz pensar que a criança não pertence somente à sua família, ela pertence ao povo, e o povo é uma espécie de grande família, e o homem traz na sua carne, pela circuncisão, cortando o prepúcio do menino, a marca de pertencer ao povo. Olha que coisa forte e que coisa bonita. Nós não somos apenas filhos da nossa família, nós somos filhos do nosso povo, nós herdamos este povo, nós somos fruto de uma cultura, nós somos fruto dos professores que nós temos, da história que foi construída pelos nossos pais, pelos nossos bisavós. Então tudo isso é recapitulado nessa imagem do 8º dia. E a novena do Natal começa a gente escutando justamente o texto da genealogia de Jesus Cristo. O Gênesis, a origem de Jesus Cristo. E fala de todos os antepassados da família dele, ligando até Abraão, ou seja, até a pertença dele com o povo de Israel, porque Abraão é o primeiro que vai fazer uma circuncisão, corta na sua carne, a carne do seu prepúcio, mostrando que com ele começa um tempo novo. Isso aí eu acho que deveria servir bem pra gente, já dá muita luz, e o fato de que Abraão é o nosso pai na fé. Apesar de ele carregar um sinal na sua carne, aquilo que Abraão carrega de mais precioso não é visível, porque o prepúcio é que é cortado, né? E o prepúcio é uma coisa que a pessoa traz lá escondida, ninguém anda nu, o homem não anda nu por aí fora mostrando que ele é circuncidado. Então é um sinal que inclusive é protegido, é guardado. Só se ele fosse examinado por um médico, etc., para ver que ele é um circunciso. Quer dizer, a marca está no órgão genital, Gênesis, aí é a origem, quer dizer, mostrando que aquele órgão que é usado para procriar a vida, ele é marcado como pertença a um povo. Então, na origem da sua própria vida você carrega essa marca. Então, é também um sinal dessa intimidade, dessa marca que é preservada, que é guardada. Não é um sinal que você carrega na testa, nem no braço, nem na mão. É lá o prepúcio que é cortado. Esse sinal também da intimidade, de algo que é invisível, que é guardada essa sua intimidade com Deus. Para dizer que Abraão é nosso pai na fé, e a fé, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, é certeza de coisas que a gente não vê,
Porque a pessoa deve notar que você tem a fé, não porque vê uma marca externa em você, mas é a sua conduta, a sua obra, o seu jeito de ser, o seu procedimento que deve falar da fé que você carrega. Então, digamos assim, que isso aqui tem um significado desse 8º dia, né, dentro de uma novena, e nessa nossa novena do Natal, podemos olhar para esse simbolismo. Uma outra coisa é dentro do cristianismo. Jesus ressuscita no 1º dia da semana, que nós, depois cristãos, passamos a chamar de domingo. Aquele primeiro dia em que o Gênesis diz que Deus criou a luz, que é a primeira coisa que Deus cria, e que os antigos romanos, povos germânicos, etc., chamam de dia do sol. Ver a herança que tem entre luz e sol, está tudo isso no inconsciente da humanidade. É nesse dia que Jesus ressuscitou. E, portanto, 8 dias depois, Jesus tornou a aparecer aos seus discípulos reunidos no cenáculo. No dia que ele ressuscita, ele se manifesta aos discípulos no cenáculo, mas estava faltando um, Tomé. Quando contaram a Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele disse: eu só acredito se eu vi os sinais na carne dele, né? O sinal da mão, o sinal do lado, ou seja, de novo é esse sinal. Abraão tinha um sinal que era invisível, que era escondido, esse sinal da circuncisão, etc. E agora aqui Tomé quer ver o sinal da cruz, quer ver o sinal do cravo. Jesus apareceu 8 dias depois, aqui agora de novo o efeito do 8º dia, que é sempre o primeiro dia da semana, e mostrou para Tomé os sinais que ele queria ver, os sinais que ele carregava na carne, os sinais da cruz, o sinal do fato de ele ter entrado na história e assumido uma causa que o levou a morrer na cruz. Mas Jesus diz uma coisa para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente, porque Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Depois que ele enxergou lá os sinais, ele não precisou tocar como ele queria tocar, mas disse: meu Senhor e meu Deus. Você está dizendo isso porque você viu. Bem-aventurado é quem acredita sem ver. Falei de novo, o chamado a viver como filhas e filhos de Abraão, que vivem da fé, que é essa coisa que é invisível, que ninguém vê, mas que deixa o seu rastro, que deixa o seu sinal. Então, e dentro desse processo da nossa novena do Natal, esse número 8 que tem essa força muito grande. E hoje é o 2º dia da novena do Natal, do nosso caminho. E nesse 2º dia da novena do Natal, nós contemplamos a figura de São José. Nós também chamamos São José de o patriarca, o último dos patriarcas, porque quem são os patriarcas? São aqueles pais na fé. Então, no Antigo Testamento, nós vamos falar de Abraão, de Isaac e de Jacó como sendo esses patriarcas. E nós, os cristãos, nos referimos também a São José, o pai adotivo de Jesus, como esse último dos patriarcas, porque é a ele que Deus dá a missão de ser pai putativo de Jesus. Putativo significa que todo mundo pensa que é. Putare, em latim, significa julgar, pensar. Não é? Existem 2 palavras para pensar em latim. Tem o putare e o cogito, que todo mundo conhece. Cogito ergo sum de Descartes. Mas tem também esse verbo putare, que é muito usado no direito, né? Um crime putativo, etc. Que uma pessoa pensa que é uma coisa e acaba, às vezes, até sendo conduzido a um erro por conta do pensamento, da forma de pensar. Mas José, esse pai putativo de Jesus, é pai como segundo a opinião das pessoas, porque ele não era pai biológico, não era pai segundo a carne, mas era pai segundo o plano de Deus, segundo o sonho de Deus, segundo o Espírito de Deus. E hoje o Evangelho de Mateus justamente nos mostra essa forma como a vocação de José acontece. Ele estava pensando em abandonar Maria, ele estava pensando em deixar Maria, mas pensava em fazer isso em segredo, porque ele era um homem justo. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo com Maria. Ele vê que a sua noiva, que ele acredita na sua pureza, na sua honradez, e ele vê que ela está grávida. E vendo-a grávida, ele não ousa pensar nada de mal de sua mulher, mas ele também não entende o que está acontecendo. E ele decidiu que iria deixar Maria em segredo. Deixando Maria em segredo, Maria ficando grávida, é claro, todos iriam incriminar quem? O justo José. Ele levaria a culpa, não é, de uma falta que ele também não tinha cometido. Ele preferia isso, preferia manchar a sua honra, preferia manchar
a sua própria conduta que deixar qualquer coisa respingar na própria Maria. Mas ele não entendia o que estava acontecendo. E o anjo de Deus aparece a ele em sonho, dizendo que é ele, José, filho de Davi, não é que ele não deveria ter medo de assumir Maria e o seu filho. Ou seja, José é chamado através desse sonho a entrar no sonho de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus. O salmista diz uma coisa bonita quando diz: quando o povo de Israel saiu do Egito, parecíamos sonhar. Nossa boca encheu-se de sorriso, nossos lábios de canções. Então a gente hoje, com essa vocação de José, nesse segundo dia da novena do Natal, a gente é chamado de novo a despertar em nós a capacidade de sonhar, a capacidade de acreditar e a capacidade de acolher os sonhos. A gente é chamado a uma obediência. São José, a gente vê a figura dele nos é apresentada, mas José é um homem de silêncio, silêncio total, silêncio completo, silêncio absoluto. Não há uma palavra sequer de José nas Sagradas Escrituras. Ele é pura obediência. Obediência tem dentro da palavra obediência duas palavrinhas latinas: ob, que significa aquilo que está na minha frente, não é? A gente conhece até a palavra óbice, né? Uma dificuldade, uma coisa que está ali diante de você, não é, que pode atrapalhar alguma coisa. Então, ob, aquilo que está na sua frente, e audiens, que significa ouvir. Obediente é aquele que escuta, é aquele que ouve. Então, José realmente é pura obediência, porque não tem uma palavra dele sequer na Sagrada Escritura. Se fala do sentimento que ele carregava, podia ter medo, mas ele não falou desse medo que ele tinha, nada disso. O anjo disse que ele não tivesse medo, que ele acolhesse Maria, não é, como a mãe do seu filho. Então José é chamado a justamente isso, no alvorecer deste novo tempo, no amanhecer desta aurora que é a vinda do Salvador, ele é chamado a obedecer, ele é chamado a acolher o Senhor na sua vida, é chamado a acolher o plano de Deus. Portanto, também nós, na aurora desse dia que começa, nós queremos fazer como José, queremos dar ouvidos, queremos ser só escuta. E o povo de Israel começava justamente o seu dia com essa oração: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. E hoje, na chamada novena do Natal, a gente vai cantar. Ontem a gente cantou a antífona Ó Sabedoria. Hoje nós cantamos a antífona Ó Adonai, que significa Ó Senhor. Então essa era a raiz da oração que o bom judeu recitava todos os dias. José acordava, recitava essa oração, às 9 horas da manhã ele interrompia os trabalhos, fazia essa oração de novo, fazia essa oração ao meio-dia, fazia essa oração às 3 da tarde, fazia essa oração concluindo o seu dia. Shema Israel, escuta, Israel. Portanto, ele é realmente um homem de obediência, um homem de escuta. Lembra que o Salomão pediu a Deus na sua oração um coração que fosse obediente, ou seja, um coração que fosse capaz de escutar. O coração de José foi um coração de escuta. E hoje a gente pede a ele que interceda por nós. Mas tem uma outra coisa que é da missão do pai em Israel, e José vai ser esse pai adotivo de Jesus, uma missão do pai, segundo o livro do Deuteronômio, é que ele deve ensinar para o seu filho, enquanto caminha com ele, sentado dentro de casa, fora de casa, em todos os momentos ele deve ensinar isso. Escuta, Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor. Ou seja, José foi aquele que teve a responsabilidade de introduzir Jesus no seu povo. Eu disse a você que o menino nascia e 8 dias depois fazia a circuncisão, que é o nascimento para o povo, mas não bastava ter só aquele sinal na carne, deixar aquele sinal na carne, era preciso que o pai depois continuasse a educar o filho na fé. Essa pertença ao povo é um processo de educação. Então José é uma figura que será pedagógica, assim como Deus o instruiu através dos seus sonhos, mandando o seu mensageiro, ele agora vai funcionar como esse mensageiro de Deus para Jesus. É ele que deve levar essa mensagem para Jesus, ensinar nessa vida de oração, introduzi-lo na vida de oração. E é óbvio que também Maria tem um papel muito importante, não é? A gente lembra que
por exemplo, toda sexta-feira à tarde, como a mãe, não é, fazer aquele ritual do acendimento das lâmpadas dentro de casa. Mas não somente isso, tantas outras formas de oração e de vida. Mas hoje a gente lembra essa figura de José, não é, que introduz Jesus no povo, porque é ele que 8 dias depois do nascimento de Jesus leva até o templo, né, pelas suas mãos ele é levado ao templo junto com a mãe, mas o pai tem esse papel da entrega, e depois que o sacerdote cortava o prepúcio da criança, ele dá o nome à criança e deu o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, e depois de ele ter introduzido o menino Jesus no seu povo, ele o introduz no caminho da fé, com a recitação diária das várias bênçãos, da Beracá, dessa Chamá Israel, e depois todo sábado, certamente, tomando Jesus desde pequenino, introduzindo, levando até a sinagoga de Nazaré para participar do culto. E nós lembramos, por exemplo, quando Jesus completou 12 anos, como a Bíblia recorda aquela cena de Jesus na Páscoa em Jerusalém, e que certamente se refaz aquele rito do Bar Mitzvah, quando o menino se tornava um filho da obediência, um filho da obrigação, e a partir dali se tornava responsável pessoalmente por toda aquela fé que José havia transmitido para ele, juntamente com Maria e as pessoas na sinagoga de Nazaré e no seu entorno. Portanto, nesse segundo dia da novena do Natal, nós recapitulamos essa nossa pertença a um povo. A gente não tem como cristãos a obrigação de batizar ninguém 8 dias depois que nasceu, mas o rito da circuncisão nos faz pensar também como esse rito de pertença que nos iniciou na vida da fé. A circuncisão no 8º dia não iniciava a criancinha na vida da fé. A fé tem o seu início, mas a fé precisa ter o seu meio e o seu fim, o seu prolongamento, o seu amadurecimento. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé e que essa novena do Natal nos faça sentir-nos sempre cada vez mais responsáveis pelo dom da fé, que é sobretudo escuta. São Paulo vai dizer pra gente que a fé nos vem pelo ouvido, pela escuta, e foi isso que José fez. Foi um homem obediente, foi um homem de escuta daquela palavra de Deus na sua vida, do projeto do Senhor em sua existência. O Senhor esteja acima de ti, minha amiga, meu amigo, para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Eu não sei como é que nós vamos fazer nesses dias agora de novena do Natal, se vou ter possibilidade de vídeos e de áudios. Daqui a pouco vou estar partindo para o nordeste da Itália, para dias de missão em uma paróquia. Vou estar por lá. Na medida do possível, a gente vai vendo como é que a gente vai se encontrando por aqui. Se não, a gente se vê depois, quando for possível. Que vocês rezem por essa experiência que nós vamos fazer, que é também experiência de escuta. A confissão, sobretudo, vai ser a parte essencial desse ministério. Então, como José, que escutou o que Deus dizia, eu também, escutando a confissão das pessoas, eu escuto o que a vida está mostrando para elas, quais são os acontecimentos, como é que a gente vê Deus presente nessas coisas, a nossa obediência ou a nossa não obediência, ou está distante de Deus ou não, Porque a confissão, ela é a confessio peccatorum, ela é a confissão dos pecados, mas ela também é uma confissão de vida. A primeira confissão é a confissão de fé, porque alguém só vai se ajoelhar diante do padre para fazer a confissão porque tem fé no coração, porque sente que tem uma relação com Deus e quer iluminar essa relação com Deus à luz da sua palavra e buscando reconciliação com o seu povo. Não é um ato intimista, é um ato de quem pertence ao povo de Deus, que quer retomar o seu caminho junto com os outros. Então, no ato de ser confessor, tem que ter muito dessa arte de São José, de saber escutar na vida de quem traz a confissão a presença de Deus e discernir. Na confissão, a gente não toca somente no aspecto, digamos assim, do pecado da pessoa. A gente, sobretudo, toca na motivação, que é a fé, que faz com que você venha ao sacramento da confissão. Então é realmente uma hora de graça, é uma hora espetacular, é uma hora de grandes milagres, de grandes coisas bonitas que a gente vê na vida das pessoas e que entra também na vida e no nosso coração à medida que a gente escuta, que a gente acolhe confissões. Então rezem por mim, por esse ministério de escuta, que a gente vai estar desenvolvendo. Um abraço para Bia Cláudia Freitas, um abraço para a Tia Bia, para a Netcor, para Gal Miranda, Deus te abençoe. Olha, começou a saltar aqui. Para quem mais?
O Enete Costa está no Brasil, maravilha. Para Joelma Andrade, daqui uns dias também eu vou fazer isso, viu? Para Leninha Novaes, para Edinaide, um abraço Edinaide, um abraço para Genilza Lisboa. Muito obrigado, Odaleia, pelos votos aqui de Feliz Natal. Um abraço para a Amelinha Reis, um abraço para você, um Natal bom e feliz. Bom, vou me confiando aqui as orações de vocês e espero que a gente possa se encontrar ainda outras vezes ao longo dessa novena do Natal. Vamos ver o que é que vai ser possível. Eu envidarei todos os esforços para que isso aconteça. Mas eu vou depender de muita coisa, né? Porque às vezes está num lugar, pode até acordar muito cedo, mas tem um quarto vizinho que não pode atrapalhar o sono de alguém que esteja do outro lado, etc. Então vamos ver, vai depender de tudo, das condições que o Senhor há de nos oferecer. Fiquem com Deus!